Bom, pessoal, boa noite a todos. Estou aqui hoje para falar sobre comunismo e como Elivelton propôs a falar de três temas que são comunismo, socialismo e marxismo. Eu decidi fazer nessa ordem porque eu acho que do ponto de vista histórico se encaixaria nessa oportunidade. Por quê? Porque primeiro de fato veio o comunismo. O socialismo ele foi surgir um pouco depois. Ele foi surgir, pela primeira vez ele foi citado depois da Segunda Guerra. Então o ápice do comunismo que ele se deu veio antes, veio até na Primeira Guerra. Então eu decidi seguir aí pelo menos uma hierarquia do ponto de vista histórico. Então primeiro vai ser o comunismo, na próxima formação será socialismo e por último o marxismo. Então, começando o tema de hoje, que é o comunismo, vale a pena a gente traçar aqui algumas influências que levaram a Karl Marx a escrever, o Manifesto Comunista, ou o principal, que isso aqui é quase um folheto, mas o principal também que se dá no Capital, de 3 volumes. O que levou ele a escrever? Quais foram os influenciadores? Eu vou começar a falar sobre o materialismo dialético, que é quase como uma definição da ideologia comunista. Ele é um materialismo dialético. O que é o materialismo? O materialismo ele vai tentar explicar toda a realidade que a gente vê e que a gente tem contato através da matéria. Ou seja, tudo vem da matéria, não existe nada fora da matéria. Isso aí contrapõe Santo Tomás, que dizia que Deus, por excelência, ele está fora da matéria. Se ele está dentro da matéria, ele não é Deus. Então ele está datado, ele tem limites. Então ele estaria que ser fora da matéria. E o materialismo ele vem quase como uma heresia, batendo nisso quase que de frente. Então, o materialismo é isso, ele busca explicar toda a nossa existência, toda a realidade através da matéria. Tudo acontece por causa dela. Então, o Marx, isso vai influenciar ele muito, ele vai usar isso como pilar, e a dialética também. Por quê? A dialética ele vai usar porque é um pepino gigante você tentar explicar a realidade toda através só do materialismo. É muito complicado, você não vai conseguir explicar quase nada, porque no primeiro argumento moral ou de virtude você já não consegue explicar. Então ele precisou recorrer à dialética, que veio de Hegel. Hegel é um dos filósofos mais complicados de se ler, daquele que você lê 5 páginas dá vontade de ser analfabeto, porque você não dá vontade de ler mais nada, dá desânimo. Mas ele foi o grande influenciador do Marx. Foi aí que ele criou então o materialismo dialético, unindo o materialismo, tudo pela matéria, e quando isso foge um pouco da matéria, vem a dialética. A dialética nada mais é que o discurso, o diálogo. E quando a gente vai ver em Aristóteles, ele mostra a dialética como uma das categorias assim da lógica, você conseguir descrever o real na filosofia, só que ela vai estar em cima da lógica. Na hierarquia do conhecimento de Aristóteles, a dialética vai estar acima da lógica. Por quê? Normalmente a gente parte do real para o discurso. Por exemplo, eu vejo um livro, depois eu digo que eu estou vendo o livro. Então a lógica seria essa. E o Hegel ele vai colocar essa dialética como principal e o único argumento de se usar para descrever a realidade. Aí é onde entra uma complicação gigantesca. Tudo que ele vai tentar explicar se torna complicado, porque ele abriu mão de todos os campos da filosofia e ficou só com a dialética. Então imagina o pepino que isso é. Aí o Karl Marx ele vai usar essa dialética junto com o materialismo no seguinte aspecto. Ele vai explicar que no Manifesto Comunista e mais afinco no Capital, que toda a história humana é baseada na luta de classes, ou seja, sempre tem um interesse material por detrás dessa luta de classe. E as classes são divididas em proletário e burguesia. Burguesia ele definia como uma pessoa que vende, uma pessoa que tem comércio. Ou seja, hoje em dia quase ninguém encaixaria nessa coisa de comércio. Você sai hoje em dia aí, tem pouco comércio. São grandes lojas que dominam o mercado, o resto fica para as lojinhas. Então a grande parte hoje não é mais a burguesia. Então ele vai tentar explicar
essa luta de classe como se fosse o fundamento da história inteira. Vamos tentar imaginar o seguinte: você quer entender o fenômeno da Primeira Guerra Mundial. O que você faz? Eu vou pegar um livro de um doutor em economia, especialista em economia, para ler sobre a Primeira Guerra Mundial. Eu vou lá, ele vai detalhar tudo para mim. Depois eu vou pegar um segundo livro de um historiador, ou seja, vai prover para mim documentos, fatos que aconteceram, vai mostrar algumas imagens, vai relatar alguns jornais da época para mim. Então eu vou ter dois pontos de vista. O que acontece? Eu tentar buscar a verdade por definição sobre um aspecto só de conhecimento, você não está buscando a verdade, você está simplesmente fazendo um recorte da realidade, não buscando a realidade de fato. Então esse também é um problema. Aí outra coisa também que o Marx relata no Manifesto Comunista, que é a concentração de renda. O que acontece? Lá na época de Marx, ele já via que acontecia muita concentração de renda. Então, do ponto de vista dele, essa renda deveria ser distribuída. Mas, tentando simplificar aqui, toda a renda deveria ser dada a um partido, a um grupo, né, de pessoas pré-estabelecidas, e esse grupo, esse partido que vai fazer a distribuição para os outros, para ninguém ter muita renda e outro pouca renda. Basicamente é isso. E o que acontece? Marx, ele nasceu 5 de maio de 1818 e faleceu em 83. O que acontece? Ele escreve o Capital em 3 volumes. Depois ele já começa a notar algum burburinho na Europa. Depois ele vai escrever esse manifesto, que é um panfleto como se fosse de propaganda. Para ficar mais fácil, imagina, na época você quer que o proletário entenda, você tem que fazer uma coisinha mais simples para o proletário entender, né? Então, ele começa a notar que a obra dele está sendo repercutida, está sendo lida, onde ele faz o Manifesto Comunista. E eu vou me propor hoje a trazer um pouco mais do ponto de vista histórico e vou falar onde a primeira revolução aconteceu, que foi na Rússia. A Rússia, do começo ao fim, ela é complicada. Ela teve uma dinastia dos Romanov, quase 300 anos, se eu não me engano, 300 anos de dinastia, uma das dinastias mais longas que duraram na Europa inteira. Então, e lá começou a dar muito problema. Ela sempre perdurou, né, com folga, só que nos últimos 3 reinados começou a dar problema. O que aconteceu? Alexandre II veio primeiro, o primeiro rei que deu problema, porque ele dava sinais de abertura. Isso aqui é pós-Revolução Francesa, que o Napoleão, na Revolução Francesa, tentou dominar a Europa, e muitas pessoas tiveram contato nas guerras, que o Napoleão se propunha a colocar uma Constituição, a oferecer falsos direitos ao povo. Então o povo começou a ter contato com isso. E quando você coloca um povo que não estava acostumado a ter poder nenhum, você une isso a um cara falando que o proletário detém o poder, o proletário detém a renda, a ele detém tudo, é uma bomba prestes a explodir, não tem como. E essa explosão aconteceu justamente na Rússia, que foi onde Karl Marx falou que nunca jamais ia acontecer. Essa previsão ele errou tudo. Onde ele falou que iria acontecer, não aconteceu, e o país que ele já achou jamais que iria acontecer, aconteceu, que foi na Rússia. Era o Império Russo, que vem de Rus, que era um dos navegantes vikings que chegaram lá, que deu nome ao Império Russo. O que aconteceu? Tem 3 nomes principais que eu vou falar aqui, que é Lenin, Trotsky e Stalin. Stalin, começar por baixo, que era o mais burrão assim, dos 3. Stalin, ele nem era da Rússia, ele nem era do Império Russo, ele era da Geórgia. O que acontece? Ele não era lá um intelectual a dar exemplo para os outros, ele era defeituoso, ele tinha alguns problemas, mas ele tinha, vamos supor, mais coragem, mais audácia que todos os outros, e ele soube usar muito bem isso para subir na hierarquia e subir no poder. O outro é o Trotsky. Desde cedo ele sempre foi um grande intelectual, grande assim, né, até certo ponto.
Ele era um grande orador, então sabia usar das palavras, ele sabia do potencial dele como orador, então ele usava isso a seu favor. E o topo ali da pirâmide, que era o Lenin. O Lenin, ele, com certeza a gente pode afirmar que ele foi um gênio do mal. Ele foi realmente um gênio do mal, que ele encabeçando ali a Revolução Russa, a Revolução na Rússia, ele definitivamente mudou a história do mundo, mudou a história da política, a história da ciência, ele mudou quase tudo ali. E como que foram os primeiros fatos que aconteceram? O Império Russo, começando com Alexandre III, ele vendo que a população queria deter algum poder, queria deter algum direito, alguma coisa assim, ele começou a oferecer algumas coisas, alguma escola aqui, alguma coisinha ali, um ensinamento, um direito aqui e tal, e ele morreu muito cedo e entrou quer dizer, eu inverti, né? O Alexandre II, isso. Aí entra no lugar dele o Alexandre III. Esse era totalmente o oposto do pai, ele era muito reacionário. E aqui vai, entre aspas, aqui vale fazer um parênteses. A palavra reacionário não designa algo ruim. Reacionário, na verdade, é aquela pessoa que tem um certo saudosismo, uma certa saudade do passado, ou vangloria alguma coisa do passado. E se for determinado aspecto você olhar isso, se o passado for realmente algo bom e você tiver uma realidade muito ruim, a palavra reacionário não designa que você é uma pessoa ruim. Na verdade, designa que você é uma pessoa boa, então depende do caso. Mas esse Alexandre III, ele era muito reacionário. Então, todos os direitos que o pai dele tinha dado à população, ele tirou logo de fato, tirou tudo, deixou a população sem nada, aí já gerou uma crise, porque antes tinha provido a população. O novo imperador entra e acaba com tudo. Isso aqui a gente já está começando a entrar a ideologia comunista dentro do Império Russo. Então, tudo isso está se misturando. Até que chega um ponto que Alexandre III é morto num atentado de alguns revolucionários. Eu não me lembro como que ele morreu, mas ele foi morto por revolucionários e entra o filho dele, que era Nicolau, acho que é Nicolau II. Nicolau II, então, entra como imperador da Rússia, muito novo, viu o pai sendo assassinado por revolucionários, então ele entra também com uma visão talvez até mais reacionária que o pai. Ele entra retirando todos os direitos, ele entra reprimindo todas as manifestações, e isso servia como estupim. Aí, nessa época do Nicolau II, Lenin já estava nas encolhas, ali no submundo intelectual do país. Ele já estava ali formando, o que ele estava fazendo? Ele estava indo em sindicato, estava indo em indústria, falar sobre isso. Vocês estão sendo escravos do capitalismo, vocês precisam lutar pelos seus direitos, vocês têm direitos e vocês não sabem, vocês têm que vir comigo, me ajudar na minha revolução, que eu vou libertar vocês. Então ele já estava vendo o que estava acontecendo na Rússia e indo de indústria em indústria proliferar esse tipo de conhecimento à população. Isso aí foi seguindo até que o Império Russo também fez várias. Hoje em dia a gente pode olhar para trás e ver que o Império Russo fez várias cagadas. Existem maneiras melhores de se lidar com manifestantes. Hoje a gente sabe isso, né? Mas na época, você vai falar para o imperador, o pai dele foi assassinado por revolucionários. Você vai chegar para ele e falar assim: olha, não reprime a manifestação, espere se acabar. Depois você descobre quem é a cabeça e tenta chegar. Você vai falar isso para o cara. Ele está com sangue no olho num momento desse. Se coloca no lugar dele, ele está com sangue no olho, ele quer acabar com esses caras. Ele vê manifestação ameaçando a família, ameaçando algum prédio do Império, ele vai mandar fuzilar, ele vai mandar catar. Então era um estupim que estava prestes a explodir. Foi aí então que Lenin já estava espalhando a ideologia comunista pelo Império. O Stalin, ele fica sabendo que estava tendo alguma coisa lá no Império Russo, que ele não era da Rússia, ele era da Geórgia. Ele ficou sabendo que estava acontecendo esse burburinho na Rússia. Ele falou assim: eu fui chamado para ir lá, porque ele sempre tinha essa ambição com poder. A gente está falando aqui de psicopatas.
aquele livro chama Ponerologia, Psicopatas no Poder, é uma psicopatia. O poder, o desejo do poder é uma psicopatia também. Então ele fica sabendo que esse estupim está começando a ter na Rússia, ele vai direto para lá. Então é lá que eu vou. No mesmo momento, Trotsky também fica sabendo desse burburinho que está começando a ter na Rússia, ele vai direto para lá. É lá que eu vou achar meus amigos com a mesma ideia, é lá que eu vou achar um grupo com o mesmo objetivo que o meu, então eu vou para lá. Foi onde os três começaram a se encontrar e a combinar estratégias a fim de derrubar o Império Russo. E isso aconteceu. Talvez ali a virada de chave que aconteceu ali no Império Russo foi uma situação que juntaram lá, se não me engano, 1000 manifestantes na liderança de um padre. Eles foram levar um papel para entregar para o imperador. O que tinha nesse papel? Existiam algumas exigências por parte dos revolucionários, por exemplo, cargo, uma verba, uma grana ali para todo mundo. Então, se o imperador cedesse nesse sentido, talvez a revolução não tinha acontecido, mas calhou de no dia o imperador não tá um outro comandante lá, ele não pensou duas vezes, mandou fuzilar todas as pessoas. Aí é onde entra a cena, talvez todo mundo conheça, que é a cena do Palácio de Inverno da Rússia, muito famoso. Lá sempre está nevando, né? Então dizem que fuzilaram 1000 pessoas que estavam sendo encabeçadas por um padre. Aí ele foi entregar o papel, fuzilaram 1000 pessoas e dizem que a neve ficou branca, ficou vermelha de sangue, de tanto sangue. Então aí foi onde deu a virada de chave, ele não existia mais volta. Ou o imperador acabaria com todos os revolucionários, ou os revolucionários derrubariam o imperador. Ali acabou a negociação. Que até certo ponto, quando aconteceu esse episódio, os revolucionários já tinham começado a fazer dinheiro, porque conforme eles iam tentando fazer uma tomada de poder, tentar invadir, por exemplo, o palácio, tentar fazer alguma luta com o exército do imperador, sempre que eles tomavam um pau, eles voltavam para casa para tentar refletir o que deu errado. Então eles começaram a se organizar. Por exemplo, está faltando grana, o que a gente faz para levantar dinheiro? A gente vai pegar dinheiro então com outras pessoas de outros países que estão a fim de financiar a nossa revolução, ou roubar. O Stalin, por exemplo, ele foi um assaltante de trem por muito tempo. Ele praticamente levantou o Partido Comunista da Rússia fazendo assalto a trem. Então, aí nesse momento eles já estavam organizados, eles tinham mais verbas, eles tinham já um braço armado. Isso é importante, uma militância armada sempre é bom para a revolução. Aí foi dado um momento que passaram-se algum tempo, né, da população, das pessoas mesmo se revoltando contra o imperador. A imagem estava ficando manchada. Lenin, ele era comandante de um jornal que chamava Ishka, que em Rússia significa faísca. Isso aqui eu vou falar depois, que o Lenin, eu falei aqui anteriormente, né? O Lenin ele era um gênio do mal, mas era um gênio. Ele sabia usar as palavras, e hoje em dia só tem isso basicamente na política nossa, só tem isso, é o uso das palavras, o uso da linguagem. Por exemplo, ele fez um jornal no Império Russo, no meio da Revolução, chamado Ishka, que significa faísca. Só com o nome do jornal ele já designava o que ele queria. Só com o nome do jornal as pessoas já sabiam que elas iriam ler no jornal. Então olha o poder de uma palavra. Ele sabia disso, ele era um gênio do mal. Bom, então nesse momento eles já tinham uma militância, já tinham verbas, né, para lutar contra o Império. Só que quando eles, entre aspas, ali se emburguesaram, começaram a ter grana, eles foram para a Europa, passar umas férias na Europa, tomar um chá na França, alguma coisa assim, sei lá. Até que um dia, imagina a cena, cara. Até que um dia chega uma carta lá por Lenin, os três, tá? Lenin, Stalin, Trotsky, todos foram da Rússia, estavam na Europa gozando do dinheiro do Partido Comunista, que até aí o Partido Comunista já estava gozando de muita grana. Eles estavam na Europa, de repente chega uma carta para eles falando assim: a população entrou no palácio, tirou o imperador no tapa e tomou o poder.
Quer dizer, tomou poder não, o poder está vago. Nessa hora, aquela amizade que tinha entre Stalin, Lenin e Trotsky não existe mais. É sede de poder. É um mais sedento que o outro. Um vai pular na garganta do outro se precisar. Aqui a gente está falando de psicopata. Então, os três param tudo que está fazendo, vai direto para a Rússia. Nessa época eles tinham que passar de refugiado, porque alguns países não aceitavam eles, eles eram praticamente terroristas. Faziam atentados à luz do dia, mandavam matar pessoas à luz do dia. Então eles eram procurados. Então demorou um pouco, mas passou um tempo, eles chegaram lá no palácio, a população estava lá, o imperador não mandava mais em nada, o poder estava vago. E aquele ditado que existe, que não existe vácuo de poder, o Obama não sabe essa bodega, ele deveria saber, porque lá no Iraque, se não me engano foi no Iraque, ele entra no Iraque, vai lá, tira de todos os poderes dos terroristas, tira uma refinaria, tira tudo, aí ele pega na noite pro dia e fala assim, tchau. Aí ele deixa tudo para trás, posto de guarnição, campo de exército, refinaria de petróleo, ele deixa tudo para trás. Não existe vácuo de poder, alguém vai pegar aquilo e fazer uso daquilo, né? Então o vácuo de poder não existe. Então Stalin, Lenin e Trotsky chegam lá e acontece uma aliança entre Stalin e Lenin. Por quê? O Stalin não queria de jeito nenhum dar o poder a Trotsky, que ele era um judeu, ele tinha um certo preconceito, se a gente pode falar assim, sei lá, com o Trotsky. Então se alia a Lenin. Então o Lenin dos três é escolhido a comandar, que ficaria como secretaria-geral. Nessa secretaria-geral ele escolhe lá, que hoje em dia a gente chama de ministros, né? Ele escolhe os ministros para comandar certas áreas do país, por exemplo, pesca, militar, economia, sei lá, por aí vai, obras. Então o Lenin fica com a secretaria-geral, que é o chefe de todos, ele escolhe quem entra, quem sai do partido, ele escolhe quem são os outros ministros, né, que vão comandar as outras pastas de trabalho, e por aí vai. Então nesse momento a família Romanov ainda está viva, está na Rússia exilada, e quem está no comando é o Partido Comunista. E aqui eu vou falar sobre o segredo de Fátima, porque quando Nossa Senhora aparece em Fátima, no terceiro segredo, salvo engano, ela fala para consagrar a Rússia ao coração imaculado de Maria, ou os erros da Rússia se espalharão pelo mundo. Aqui ela não está falando de comunismo, ela não está falando de socialismo, ela está falando dos erros da Rússia. Ela usou um termo em geral. Isso é sem querer? Não, óbvio que não. Porque se ela fala no segredo, por exemplo, ou o comunismo da Rússia vai se espalhar pelo mundo, amanhã eles pegam a troca de termo e quer que vocês se danem. Amanhã eles usam a palavra socialismo, quer que vocês se danem. Amanhã eles usam outra palavra também, totalmente diferente, que tem um apego emocional, deixa comunismo e socialismo para trás e quer que tudo se dane. Então, veja bem, Nossa Senhora usa a palavra erro, os erros no plural, foram mais de um. Então, a partir desse momento que acontece de fato a revolução na Rússia, a Europa toda fica empolvorosa, porque a maioria dos países da Europa eram de monarquia. Então imagina, todo mundo da Europa está vendo esse cenário catastrófico que está acontecendo na Rússia, rei sendo expulso na base do tapa do palácio, a dinastia mais antiga da Europa. Então todo mundo fica com medo, todo mundo fica com o pé atrás. E o que acontece? Aí, quando acontece a revolução, está para estourar a Primeira Guerra Mundial. E o que acontece? Na Primeira Guerra Mundial, a gente vai ter o Pacto Ribbentrop-Molotov, um pouco após até da Primeira Guerra Mundial, que é o acordo entre a Alemanha e a Rússia. O que acontece? Na primeira Guerra Mundial,
pelo Império Russo está enfrentando um grande problema, e depois o Partido Comunista tenta tomar o poder, tenta consertar as coisas e não consegue fazer nada do que eles tinham prometido, promete comida para todos, não consegue fazer nada. Eles ameaçam colocar alguma constituição, alguma espécie de direitos à população também, que é o que o Império já vinha fazendo há um certo tempo e nada disso é feito. O povo estava começando a passar fome, então começou a ter uma rebelião contra o partido. E como que o partido lidava com isso? Ele lidava da mesma forma que o imperador lidava, até pior, reprimindo, fuzilando, matando e por aí vai. E aí que começa que foi dada uma nova estratégia do Partido Comunista, que isso vai ensinar inclusive a Hitler, que são os gulags. Os gulags é o que a gente conhece hoje como campo de concentração ou campo de escravo, como você quiser chamar. Esses são os gulags. E o que eu me proponho nessa discussão que eu vou começar agora a trazer para vocês? Na nossa educação hoje, né, por exemplo, de Paulo Freire, é uma educação até materialista também, a gente sofre disso. A gente tem certos assuntos que a gente não vem uma imagem logo na nossa mente, e o comunismo é uma delas. Por exemplo, se eu falar, ou vou explicar melhor, se eu falar a palavra, todo mundo fecha o olho. Não é para fechar o olho, tá? Todo mundo exemplo. Se todo mundo fechar o olho e eu falar a palavra nazismo, já quase que automaticamente vem uma imagem na tua cabeça. Quase que automático. Se eu falar a palavra Hitler, já vem uma imagem na tua cabeça. Ou seja, seu imaginário, a sua mente já está pré-formada, ela tem um conhecimento sobre isso. Sobre o comunismo, não. Os gulags, por exemplo, não são conhecidos. Nesse pacto que eu tinha citado antes, do Ribbentrop-Molotov, o Ribbentrop, que era o ministro de Relações Exteriores do Hitler, ele vai visitar, né, a União Soviética, nessa época, depois do Partido Comunista já começa a se chamar União Soviética. Ele vai visitar a União Soviética lá, então, no aeroporto de São Petersburgo, se eu não me engano, é hasteada então a bandeira nazista. E os dois sentam, negociam um certo acordo de paz, e é lá que o Ribbentrop vai ter contato com os gulags da época, e é nesses gulags que o Hitler vai se inspirar para fazer os campos de concentração, que nada mais é que a mesma coisa. Então, desde sempre o comunismo ele nasceu disso, ele nasceu dessa psicopatia do poder. Por quê? Será que a revolução que eles tanto queriam, com luta de classes, falando sobre a mais-valia, falando sobre esse materialismo histórico, será que desde sempre eles queriam realmente dar poder ou dar uma vida melhor para a população em geral? Na verdade, não. Isso aqui mostrou para a gente. O Partido Comunista, quando assumiu o poder, ele não conseguiu fazer nada melhor do que o Império vinha fazendo. Nada. Ele, na verdade, ele fez até pior, porque quando o Partido Comunista sobe ao poder, lembra que eu falei que Lenin já tinha alguns jornais sob seu comando? Ele já estava influenciando, ele já estava comandando toda a mídia da época, que a mídia da época era basicamente jornal. Então ele comandava toda a mídia, ele comandava a verdade do país. Então nada se opunha a ele. Então essa sanha que o manifesto tenta, ele quase que desperta um sentimento de revolta na gente. Eles nunca quis saber de dar poder ou dar empoderamento, usar uma palavra do feminismo agora, ou dar empoderamento para a população em geral. Somente ele subiu ao poder, puramente. A revolução não era algo que viria, algo bom viria depois. Não, a revolução é simplesmente um meio para você chegar ao poder, você se rebelar a algo, você se rebelar a alguém. A revolução é simplesmente um meio. O Partido Comunista mostrou isso para a gente na União Soviética, e isso começa a se espalhar pelo mundo todo. Deixa eu buscar uma citação agora desse livro Negro do Comunismo. Isso aqui, gente, não é conservador escrevendo, isso aqui não é direitista escrevendo, não é padre escrevendo, isso aqui é gente de esquerda criticando a própria esquerda.
São os comunistas criticando o próprio comunismo, o livro negro do comunismo. Aqui ele vai levantar um certo quantitativo. Esse livro aqui ficou, ficou famoso ou pegou mal popularmente só por causa desse quantitativo. De resto ninguém liga, mas o quantitativo aqui pegou mal. Aqui eu vou falar sobre a população que o comunismo matou ao redor do mundo. Esses números sempre são arredondados ou chutados para baixo, porque imagina, você levantar um quantitativo de quantas pessoas foram mortas por conta de um partido ou por conta de um político que está à frente do poder, é muito difícil. Por exemplo, se ele abre guerra por um motivo idiota, você vai colocar essas pessoas que foram mortas na guerra na conta dele? É difícil você buscar esse número. Então, esses números aqui sempre foram chutados para baixo. Se for ver meticulosamente, esses números podem estar muito maiores. Tá? União Soviética, 20 milhões de mortos, pelo menos, para chegar ao poder. Esse é o preço a se pagar e para se manter o poder. Depois eu vou falar um pouco mais sobre Stalin, que ele foi um grande estrategista. Lembra que eu falei que ele veio da Geórgia de fora, ele sempre teve essa ambição do poder, de estar no poder. Esse era o lance dele. Por exemplo, Lenin, Trotsky, era uma pegada mais intelectual. Do Stalin não. Do Stalin era estar à frente do poder, comandar tudo. Ele gostava disso. Inclusive vão ter relatos que dizem que Stalin, quando mandava alguém à morte, ele conversava depois com o carrasco, assim, ele tinha interesse quase que, não sei se eu posso usar essa palavra, mas quase que sexual na coisa. Ele perguntava com um desejo. E aí, ele chorou? Aí o pessoal relatava, chorou. E quando você cortou o braço dele, o que ele fez? Ele gritou? Ele gritou, ele se alimentava disso. Ele falava, então mata aquele fulaninho lá também, corta a perna primeiro, depois ele fala como que ele reagiu. Olha onde vai a mente. Então imagine uma pessoa dessa tomando conta da União Soviética, que é 1/6 do território do mundo, exército, força armada, seu poder, a mídia, todo na sua mão. Imagina uma pessoa dessa no comando. Então, aqui, União Soviética, 20 milhões de mortos. China, 65 milhões de mortos. Vietnã, 1 milhão de mortos. Coreia do Norte, 2 milhões de mortos. Camboja, 2 milhões de mortos. Leste europeu, em geral, está colocando aqui em geral, que foram pequenas revoluções que foram surgindo ali no leste europeu. 1 milhão de mortos. América Latina, 150 mil mortos. África, 1,7 milhão de mortos. Afeganistão, 1,5 milhão de mortos. Movimento Comunista Internacional e partidos comunistas fora do poder, 1 dezena de milhões de mortos. Isso quase totaliza 100 milhões de mortos, isso chutando para baixo, então o número lá embaixo. Então, dar à população um certo empoderamento nunca foi o desejo deles, nunca foi. Foi simplesmente um meio por qual chegar ao poder. E o Lenin, Stalin, Trotsky souberam usar dessa revolução, souberam enganar as pessoas. E isso se espalha pelo mundo, como em todos esses países que eu falei aqui, por exemplo, China, Afeganistão, Coreia do Norte. Todos esses países foram influenciados diretamente pela União Soviética, porque quando termina a Segunda Guerra Mundial, a maioria dos partidos dos países que perderam a guerra tiveram seus territórios divididos. Então, uma ficou para os Estados Unidos e os aliados, né? Então eles deram uma liberdade para o país, uma certa liberdade para eles decidirem. Por exemplo, Coreia do Norte e Coreia do Sul, qual que é a diferença? A diferença é que aquele país um dia foi rebelde, por exemplo, na guerra. Esse país foi dividido, já que duas potências ganharam a Segunda Guerra, os Estados Unidos e a União Soviética. Esses dois ficaram com metade do território. Então, os Estados Unidos deu a liberdade para aquela população que está lá decidir o que eles querem, a outra metade ficou para a União Soviética, que é onde entra uma ditadura soviética de fato. Então, nesses países que a gente vai vendo o
mesmo modus operandi, vai ser a mesma coisa. Reprime, controla a mídia, não deixa a verdade sair, não deixa a população ter uma liberdade. Então, isso foi sempre uma desculpa para ter esse controle. Falando agora, eu me lembrei do Yuri Bezmenov. Ele ficou famoso porque ele foi um dissidente da KGB. Vale fazer um parênteses que a KGB foi um braço militar criado pelo Império para combater os revolucionários. Depois que a revolução sobe, não existe vácuo de poder, o partido usa esse braço militar que já existia para eles, de espionagem. E é a KGB até hoje, ela nunca deixou de existir. Isso não é teoria de conspiração, tá? Falar que a KGB tem uma certa influência, que a KGB influencia, que ela tem contatos, ela é espalhada pelo mundo, não é teoria da conspiração. Se você até pesquisar no Google, por exemplo, se eu não me engano é o Ronald Reagan, vai ter uma foto dele lá fazendo um comício, a população em volta, e sabe quem está atrás dele? Segurando uma máquina fotográfica? Vladimir Putin, fingindo ser uma pessoa ali, um estrangeiro, passando o tempo com uma máquina fotográfica tirando foto da paisagem, do presidente que ele acabou de encontrar na rua. Vladimir Putin, ele sempre foi da KGB, e a KGB ela sempre mudou de nome. NKVD é a mesma coisa do que o comunismo. Se você quiser, quando ela pega popularmente, começa a pegar mal, você vai lá e troca ela de nome, troca ela de sigla, pronto, acabou. Aí a mídia vai começar a te acobertar que você tem controle da mídia, e eles começam a falar, não, pera, a KGB acabou. Ela não vai falar que mudou de sigla, mudou de nome, ela vai falar que a KGB acabou, pronto, acabou. Aí esse Yuri Bezmenov, ele ficou famoso por desertar da KGB. Ele tem a teoria da subversão. Se vocês procurarem no YouTube, tem palestra, aula dele, está disponível, legendado. Ele vai relatar o seguinte: a KGB, a gente pensa, pelo menos a primeira impressão quando fala, a KGB é uma espécie de CIA, um serviço secreto. Já automaticamente vem aquele filme de Missão Impossível na cabeça de James Bond, você começa a imaginar que é tiro para todo quanto é lado, o cara indo invadir prédio com uma arma na mão, não é isso. Ele fala que 85% do poder das finanças e do tempo disponível da KGB sempre foi destinado à subversão. Você ter luta, você ter guerra ou até enfrentamento é 15% da KGB, é quase nada, quase nada. E o que é essa subversão? Essa subversão por exemplo, você influenciar pessoas, você influenciar jornalistas, ou você, por exemplo, se tem um jornalista que concorda com você, você levanta a bola dele. Se você tem o poder na mão, jornais na mão, você pode levantar a bola dele, fingir que ele é um jornalista maior do que ele é de verdade, um intelectual maior do que ele é de verdade. Então, isso tudo são possibilidades que o poder propõe a quem está no comando. Ele fala que isso sempre ocorreu em todos os países, na maioria dos países que a gente conhece hoje, sempre tiveram uma cúpula da KGB para fazer esse serviço de subversão. Eles estavam lá nesse país, o que eles faziam? Jornalistas que falavam bem, eles começavam a crescer a bola do cara, começavam a elogiar. Quando você tiver um dia de folga, vamos lá para a Rússia, você vai ter um jantar todo pomposo, o cara vai para a Rússia. E era tudo combinado, ele ia num hotel, eles fingiam que aquele hotel era tudo fino e que a população tinha gozo daquele hotel, daquela riqueza que o hotel dispunha. Então eles montavam quase um teatro. Esse jornalista, quando ele voltava para o país de origem dele, ele ia voltar quase que cheio de pompa, para todo mundo falando aquilo. Olha, a União Soviética não é aquilo que eles estão falando aqui, é tudo bom, eu cheguei lá, todas as pessoas estavam com um sorriso no rosto, olha que loucura. Todas as pessoas estavam com um sorriso no rosto, bebendo, comendo à vontade. Então isso se chama subversão. E ele fala isso aí na década de 90. Ele dá um alerta aos Estados Unidos falando que se eles não começassem um programa de contra a subversão, os Estados Unidos ia sucumbir. E não por um
período de 15, 20 anos, os Estados Unidos já iria sucumbir, de certo modo. E não por coincidência, de 15 a 20 anos depois, entra Obama no poder. E um pouco antes também, a Hillary Clinton, não. Acho que foi a Hillary que entrou antes do Obama. Bill, né? O Bill Clinton, né? E então tudo isso está interligado. Quando a gente, por exemplo, quando a gente vai ver uma tese de um cientista político tentando explicar a realidade para a gente sempre tem que ver de um seguinte aspecto, que nem eu tinha citado anteriormente. Se você quer entender a Primeira Guerra Mundial, você não vai buscar informação somente na visão econômica, ou nem só do ponto de vista histórico ou social, porque uma guerra, ou tudo na realidade que a gente for ver, a gente for analisar, envolve quase tudo. Então é difícil você conseguir uma descrição. Sempre que esse pensamento metonímico de querer reduzir a realidade a uma coisa só, a gente nunca vai chegar à realidade. E esse comunismo baseado no materialismo dialético, ele foi condenado por Pio XII. Eu trouxe até aqui o Santo Ofício, publicado na época. Eu vou ler aqui para vocês, que é na base de perguntas e respostas. Então, a primeira pergunta: é permitido aderir ao Partido Comunista ou favorecê-lo de alguma maneira? Não. O comunismo é de fato materialista e anticristão. Embora declarem às vezes em palavras que não atacam a religião, os comunistas demonstram de fato, quer pela doutrina, quer pelas ações, que são hostis a Deus, a verdadeira religião e a Igreja de Cristo. Uma outra pergunta: é lícito publicar, divulgar ou ler livros, revistas, jornais ou tratados que sustentam a doutrina e a ação dos comunistas? Ou escrever neles? Não, estes são atos proibidos pelo próprio direito. Fiéis cristãos que consciente e livremente fizeram o que está e na pergunta 1 e 2 podem ser admitidos aos sacramentos? Não, segundo os princípios ordinários, determinando a recusa dos sacramentos aquele que não tem a disposição requerida. Fiéis cristãos que professam a doutrina materialista e anticristã do comunismo, sobretudo os que defendem ou propagam e incorrem pelo próprio fato como apóstatas da fé católica na excomunhão reservada de modo especial à sé católica? Sim, no dia 30 do mesmo mês e ano, Papa Pio XII, na audiência habitual ao assessor de Santo Ofício, aprovou a decisão dos padres e ordenou sua promulgação no comentário oficial da Acta Apostolicis Sedis de Roma, 1 de julho de 1949. Isso significa que 1949 já tinha acontecido tudo isso que eu estava falando, a Revolução Russa, a Primeira Guerra Mundial. Isso significa que ele passou um pano para tudo que aconteceu antes e só está ligando para o que aconteceu depois? Na verdade, não. O materialismo ele sempre foi anticristão. Se ele é materialista, ele por si só ele não coloca Deus na jogada. Ele não coloca Deus como existência aqui. Vou buscar uma citação aqui que é séria. Aqui. Olha o que ele fala, irmão. Nada mais fácil do que dar ao ascetismo cristão um verniz de socialismo. Não bradou também o cristianismo contra a propriedade privada, contra o casamento, contra o Estado? Em seu lugar, não pregou a caridade e a pobreza, o celibato e a mortificação da carne, a vida monástica e a igreja? O socialismo cristão é apenas a água benta com que o padre consagra o desconforto do aristocrata. Isso aqui ele está falando quase que ele explicitamente está falando para o comunismo usar do cristianismo como arma revolucionária, também para a revolução. Aí vocês me perguntam, mas Karl Marx e Engels, que são os dois autores desse manifesto, como eles eram? Eu sempre gosto de puxar a conversa um pouco para a biografia. Por exemplo, eles são pessoas boas, ruins, motivações, o que eles tiveram? O Engels basicamente ele era um intelectual, sabia fazer uso da sua intelectualidade, então ele ganhava uma certa grana, tinha herança, então ele fazia uso da grana que ele tinha.
Já Karl Marx não. Karl Marx na época ele assinava como doutor, formado em Direito, e ele não tinha emprego, cara. Se for ver, não por nada, eu não gosto de falar isso, mas se for ver, ele é o cara mais fracassado da face da terra, não tinha emprego com doutorado naquela época. É porque ele não queria fazer dinheiro, ele não queria trabalhar. É por isso que a mulher dele, a esposa dele, contrai depressão por ver ele trair a esposa com a empregada. 2 filhas contraem depressão também por ver essa situação horrenda dentro de casa, cometem suicídio. Um filho bastardo dele com a empregada não era permitido entrar dentro de casa, então toda a família confraternizava dentro de casa enquanto a criança ficava para fora. Olha que lar, né? Você acha que uma mente dessa tinha um pouco de sanidade? Provavelmente não. Então sempre é bom puxar um pouco para a parte biográfica da pessoa. E o que eu deixo como ponta, talvez para desenrolar, talvez na próxima apresentação, esse comunismo, ele durou muito, na minha opinião, ele durou muito por ter matado tantas pessoas assim, à luz do dia, tendo tantos intelectuais, jornalistas, tendo passado pano por que aconteceu, até hoje é passado pano, até hoje. Se citar o livro negro do comunismo, eles vão falar, isso aí é besteira. Então, tendo passado tanto pano para isso, na minha opinião, o comunismo durou muito. E é onde começa a surgir a mudança de nome, porque começa a pegar mal. Por exemplo, depois do término da Segunda Guerra, é óbvio, algumas pessoas vão falar a verdade, então isso aqui começa a repercutir. As mortes de pessoas, a repressão, a liberdade que não era mais condicionada ao ser humano dentro dessa espécie de ditadura. Então isso começa a escapar. Aí é onde começa a acontecer uma virada de chave na mente dos intelectuais. O comunismo pegou mal. O que a gente faz agora? Qual que é o próximo passo? O próximo passo é usar o nome socialismo, que basicamente é a mesma coisa. É mais um subterfúgio, é mais um método para você obter o poder. Só que eu coloco uma diferença. O Partido Comunista ele teve como pretensão tomar o poder total. Já o socialismo ele é mais inteligente, ele é mais sofisticado nesse sentido. Por quê? Porque ele não vai bater por exemplo, ele não vai bater de frente com o poder pura e simplesmente até ele cair e tomar conta. Ele vai saber usar isso. É como se ele usasse a física de Newton numa luta de karatê, numa luta de judô. Ele sabe usar o peso do adversário a seu favor. Então ele usa o poder existente a seu favor. Talvez esse seja o maior diferencial entre comunismo e socialismo. E espero ter ajudado talvez nesse sentido de clarear, né, o nosso imaginário. Tem um livro maravilhoso que chama Arquipélago Gulag, do Alexander Solzhenitsyn. Ele vai descrever ali, ele ganhou o Nobel de Literatura como não ficção, justamente por não se tratar de ficção. Ali ele vai estar colocando alguns dos piores relatos que eu já li na minha vida, vai estar naquele livro, de pessoas que estiveram no Gulag. Porque se está num campo de concentração já é algo horrendo. Agora, se está no campo de concentração no meio da Sibéria, fazendo menos 30 graus, parece ser algo pior. Então, esse livro, eu aconselho que vocês leiam sim, mas estejam preparados. Tem um outro também que chama Sussurros, eu não vou lembrar o nome do autor, que vai também retratar um pouco da época da população na época de Stalin. Stalin, ele perdeu a mão de vez, ele reprimiu tudo quanto ele pôde, ele reprimiu. E por que sussurros? O livro chama Sussurros porque as pessoas tinham tanto medo de expressar a opinião ou conversar umas com as outras que todos os diálogos eram na base dos sussurros. Então, se você tivesse um lugar onde tivesse mais de uma pessoa, além de você e seu companheiro, você e seu amigo, vocês se comunicavam na base do sussurro, com medo de alguém escutar a sua conversa e interpretar mal, e você ser mandado para um Gulag. Esse era o medo da União Soviética. Eu acho que eu deixei uma ponta solta,
vale a pena voltar atrás para reparar isso. O Lenin, ele como um gênio do mal que era, ele faz um bom uso do poder que ele tinha até certo ponto. Ele adoece, ninguém sabe exatamente como ele morreu, mas ele adoece e morre. Aí onde começou a entrar uma questão muito engraçada dentro do Partido Comunista, aquela fraternidade que eles prometiam para a população entre eles jamais existiu. Então, quem restou para tomar o poder? Stalin ou Trotsky? Aí a guerra começa. Eles nunca se bicaram. Quem mantinha uma certa união entre eles era o Lenin, porque ele era o superior dos dois, né? Então, nesse momento que o Lenin morre, os dois começam a entrar num certo atrito. O Stalin nesse momento já tinha tomado quase que a mídia jornalística inteira, então ele usava isso a seu favor para falar mal do Trotsky. Então o Trotsky começou a ser mal falado para a população, para a revolução, e ele assume então o poder de secretário-geral, que seria ele é o chefe de todos, é o Stalin. E quando ele sobe o poder, que ele tem o gostinho do poder na boca, ele acaba com tudo. Na Primeira Guerra Mundial, a União Soviética nem tinha exército direito. A gente na escola tem uma imagem de que foi algo mais romântico, né? A União Soviética, a população em si pegou em armas e foi contra o exército alemão. Isso jamais aconteceu. Eles simplesmente foram à guerra porque se eles voltassem eles eram fuzilados. Então esse era o exército da União Soviética. Isso aqui é uma história muito triste. Não me alegra vir falar, mas é a realidade. O Stalin mandou fuzilar quem não quisesse lutar. Então a população foi praticamente que forçada a ir para a guerra. Mães tiveram que se despedir de seus maridos, de seus filhos, e ver morrer na guerra por uma audácia, por um psicopata que chegou ao poder por simplesmente almejar o poder. Não sei se ficou alguma ponta solta para trás, se ficou alguma lacuna que eu devo explicar, mas basicamente o comunismo foi isso. Ele foi dado início na União Soviética, e como Nossa Senhora prometeu, isso vale lembrar, tá? A consagração da Rússia jamais ocorreu, nunca aconteceu. Eles usaram muito tempo como desculpa o fato de o Papa, por exemplo, consagrar o mundo a Nossa Senhora. Então, a primeira coisa que eles faziam era vir publicamente falar: consagrou o mundo a Nossa Senhora, então agora a Rússia também está consagrada, a gente não precisa. Então, ele sempre usou isso como desculpa. A Rússia jamais foi consagrada a Nossa Senhora, e aconteceu tudo o que ela previu. Estourou a Primeira Guerra Mundial, foi com sangue desgramado. Os erros da Rússia se espalhou pelo mundo, e os erros da Rússia não é só o comunismo não, ou o socialismo, não é só isso. Por exemplo, o Lenin, quando ele estava no poder dos jornais, ele sabia usar o poder da palavra. Essa era a malícia dele. Ele era muito inteligente com isso, realmente ele era muito inteligente. Na palavra, na filosofia, no estudo da filosofia e das letras, a gente vê que as palavras são signos. Por exemplo, mesa. Vou usar o exemplo de mesa. Todo mundo usa, todo filósofo usa o exemplo de mesa, então vou usar de mesa. Por exemplo, a palavra mesa é um signo, é a palavra mesa. Ela se deriva em dois sentidos. Esse signo, ela possui significante e significado. Vai vendo onde vai parar. O significante o significante é tudo o que está alheio ao objeto. Por exemplo, tudo que está alheio à palavra, tudo que advém de terceirizado a palavra. Já o significado é o objeto mesmo, é o objeto em si. O significante então ficou como aquilo que vem na sua mente quando eu falo a palavra mesmo. Tudo que vem na sua mente é algo aberto, é algo mais diluído. Então Lenin soube usar isso muito bem. E a gente vê isso até hoje. Isso aqui está impregnado na nossa política hoje. A gente, quando vai ler uma notícia que começa com, por exemplo, o termo especialistas afirmam, já está usando isso. Uma palavra que automaticamente vem algo na tua cabeça, mas o significado não tem. Ela tem significante, mas não significado. Sai aí na rua e pergunta para uma mulher, uma menina, o que ela acha que é o feminismo. Ela vai falar 1 milhão de coisas.
que você perguntar aqui na esquina vai falar uma coisa diferente da que você perguntar no quarteirão de baixo. Por quê? Porque ela tem significante, muito. Ela é quase que feita de significante, mas o significado não tem. Ela é aberta. Então cada pessoa atribui o que ela acha que é. Olha só que beleza, como você pega todo mundo num termo só. Imagina você usando isso aí na política, ele soube usar. Até hoje isso é usado. O feminismo é uma delas, que a Ju muito bem falou na aula passada. Então, por isso que se impregna muito na mente das pessoas, na mente de meninas, das mulheres, isso se impregna, porque não é um objeto em si. Você fala, você acha que é uma coisa, mas essa coisa não existe. Então, todo mundo acha uma coisa. Por exemplo, fala que é luta de classe. Você chegar para um proletário e falar assim: escuta, você está sendo explorado, você tem que lutar pelos seus direitos. Olha só que peso que tem uma palavra só, direito. Eu tenho direito. Basta um terceiro vir falar para mim que eu tenho direito, eu vou ficar loucamente atrás desse direito. É uma palavra que parece que te empurra, não é? Não aparenta ser uma palavra quase que te empurra. Peraí, eu tenho direito e não sabia disso, eu estou indo atrás dele agora. Então é uma coisa que são estratégias políticas que usam da linguagem. Isso está impregnado na nossa política hoje. Dei exemplo de especialistas, mas, por exemplo, cientistas afirmam também. É um termo aberto. Qual cientista disse isso? Qual, por exemplo, grupo de doutores afirmam? Que grupo de doutores? Então, você automaticamente lendo uma notícia desse, você já completa na sua mente, porque ela é repleta de significante. Isso tem até hoje. É a mesma mídia de Lenin sendo reinventada, reaplicada dia a dia. E uma outra ponta solta que eu percebi que deixei para trás é que eu tinha citado, do Yuri Bezmenov. Ele fala que essa subversão que é aplicada a países estrangeiros, eles chegam nos países e começam a fazer toda aquela estratégia de subverter a linguagem, subverter os intelectuais, tudo isso com um único objetivo: enfraquecer o poder, para eles tomar o poder. E ele diz que é ilusão dessas pessoas que passam um pano ou que fazem um papel até de papel molenga ali, de passar um pano para o Partido Comunista, porque depois, se um dia houver a tomada de poder do partido nesse país, as primeiras que serão fuziladas serão essas próprias pessoas que fizeram propaganda do partido no país estrangeiro. São elas. Por que isso acontece? Porque você criando uma ilusão, você cria uma ilusão na sua cabeça de que se um dia você ajudou a revolução a acontecer, você estava lá dia após dia trabalhando, publicando artigo, publicando no jornal, falando a Deus dará para todo mundo ouvir a propaganda do partido. Aí um belo dia a revolução acontece. Você cria uma ilusão na sua cabeça de que você vai participar do poder, mas isso nunca vai acontecer. Você, por ter essa ilusão de que você vai participar do poder junto com os ditadores, você é uma ameaça para eles. Então você é o primeiro que vai ser fuzilado, você é o primeiro que vai ser morto. Então fica aí um ensinamento que é uma ideologia perigosa. Ela se refaz dia após dia, ela usa do poder, ela usa da intelectualidade, por ela ser dialética. Esse enfrentamento que a gente faz, por exemplo, eu vou contrapor. Eu vejo o Lula falar um absurdo publicamente, eu pego, vou ficar discutindo isso publicamente, ficar discutindo, é isso que ele quer também. Por quê? Se ele tem um pensamento do materialismo dialético, que é o que funda o comunismo, se ele tem esse pensamento dialético, a dialética, esse discurso que você está fazendo, é o que mais ele quer. É o que mais ele quer. Porque ele acha que ele vai chegar à verdade, ele acha que ele vai chegar às vias, os fins últimos de fato, por meio da dialética. Aí eu deixo uma reflexão para vocês pensarem junto comigo. Como que você resolve isso? Está vendo o tamanho do pepino que a gente tem na mão? É gigantesco, gente. É gigantesco. A gente vai ver, talvez na próxima formação eu vou tentar trazer essas informações melhores. A gente vai ver teóricos que vão falar
que a gente deve realmente agir na surdina, fazendo a cabeça das pessoas, influenciando as pessoas. Então a gente está lidando aqui com gente perigosa, muito perigosa. E as pessoas que acobertam esses fatos são ainda mais perigosas, porque a gente não identifica elas. A gente não sabe direito quem são elas. Vou dar um exemplo: Paulo Francis. Paulo Francis sempre foi um renomado jornalista no Brasil, até que sempre foi comunista. Até que chegou um dia que ele se tornou conservador. Ele dizia que ele deixou de ser criança para entrar na vida adulta. Isso pegou mal, publicamente. Pegou mal. O que fizeram? Deixaram de lado, isolaram ele. Deixa eu tomar água. Deixaram ele de lado, isolaram ele da classe jornalística, mas ele continuou trabalhando. Até que um dia ele resolveu falar do escândalo do Mensalão. Isso acabou com a carreira dele. Acabou. Ele nos Estados Unidos sendo correspondente, falando, retratando o Mensalão que estava acontecendo no Brasil. Isso acabou com a vida dele. Ele recebeu ameaças de morte de todos os locais possíveis, e toda a classe jornalista antes, que era da mesma classe que ele, que fazia parte, que em determinado momento virou as costas para ele por ter discordâncias, mas ainda havia um respeito. Nesse momento que ele ousou falar mal do poder, um poder comunista que estava no Brasil, a classe jornalística inteira virou as costas para ele, deixou ele sozinho à míngua. Então esse é o tipo de gente que a gente lida. A gente não sabe quais pessoas que estão mal intencionadas ou não. A gente não sabe quais jornais estão mal intencionados ou não. Quer dizer, a gente até sabe, né? Mas assim, surge um jornal agora aí, com um ano de idade, a gente vai demorar para sentir. Porque, por exemplo, hoje em dia, o PT, automaticamente a gente já sabe a linha dele. É um comunista mais fácil, mais conservador, daquela linha dura, Stalin, de reprimir e tal, de controlar a mídia. Então, mas aí surge o PSOL. Já complicou já. Socialismo e liberdade. Já complicou a equação. Como que você descobre quais são as intenções dele? Ele vai vir com aquela linguagem de significante e significado à torta e à direita. Você não vai ver nenhuma frase que esse povo vai falar público sem se construir em cima desse modelo. Jamais. Vai vir publicamente e falar assim, ó, como que eles retratam o aborto, por exemplo. Eles vai vir a liberdade sexual da mulher. Cara, você criou uma espiral gigantesca só nessa frase. A liberdade sexual da mulher deve ser respeitada. Ou o tempo que você vai levar para explicar o que essa pessoa mal intencionada quer dizer com liberdade sexual, que está por detrás disso tudo. Olha o tempo que você leva para explicar para ela. Tá vendo como que essa coisa pega? O Lenin mudou a história da humanidade, que essa bodega de significado que ele usava nos jornais, para fazer a mesma coisa que fazem hoje em dia, fazer a cabeça da população, fazer a cabeça do povo que estava no Império Russo, a fim de levar o poder. Eles queriam minar o poder do imperador para eles tomar o poder. Era isso que eles queriam. Tanto é que eles demoraram um ano a mais para fazer a revolução, porque eles queriam que fosse algo chocante. Eles tinham oportunidade anterior de entrar no palácio do inverno, expulsar o imperador da tapa e falar assim: a gente não quer mais, a gente vai mandar agora. Só que eles não faziam isso, porque eles queriam chamativo, eles queriam que a população visse eles fazendo isso. Ou seja, é tudo midiático, é tudo uma sensação que te causa, é tudo algo interno que vai te trazer um enfrentamento, um pensamento interno em você. Então eles jogam com isso até hoje. E tendo em vista que o comunismo hoje ele se transformou, né, óbvio, e hoje em dia, já estou até dando um spoiler talvez da próxima apresentação, mas hoje em dia ele faz uso do capitalismo. Ele faz uso do capitalismo, ele não é mais um contraponto ao capitalismo. Naquele debate do Olavo com Dugin, ficou bem claro. A intenção deles é o quê? É ficar na encolha, se aproveitando, se alimentando do capitalismo como eles bem entender. É assim que funciona. Então eu acho que eu encerro por aqui, e aí a gente pode começar o diálogo. É um tema que leva muito diálogo,
todo mundo acho que tem algo a falar, porque é um tema gigantesco. Aqui, se a gente pegar um tema, por exemplo, o Marx dizia que a população merece liberdade, o proletário merece liberdade. Se você for dedicar a tua vida inteira sobre o termo liberdade, você provavelmente não vai chegar num consenso, não vai chegar num termo exato, porque o termo liberdade é muito complicado. O termo justiça é mais ainda. O justiça, pelo amor de Deus, você fala a palavra justiça, você querer definir o que é justiça, filho, lascou. Então eu acho que eu encerro por aqui, a gente vai trocando ideia, acho que fica melhor.